Há histórias que nunca se apagam. Elas são como ecos que ressoam através do tempo, carregando consigo lições e sabedoria que permanecem relevantes. Não importa quantas gerações passem, elas ecoam através das gerações, sua sabedoria tão relevante hoje como sempre. Essas histórias são como um fio invisível que conecta o passado ao presente, lembrando-nos de que, apesar das mudanças, algumas verdades são eternas. A história de José é uma delas. Encontrada no livro de Gênesis, ela é uma narrativa rica e multifacetada que continua a inspirar e ensinar. Encontrada no livro de Gênesis, ela fala de traição, resiliência e da fidelidade inabalável de Deus. Através das provações e tribulações de José, vemos um reflexo das nossas próprias lutas e desafios. Embora ambientada em tempos antigos, a jornada de José ressoa profundamente com nossas experiências modernas. Suas lutas e vitórias são um espelho das nossas próprias batalhas diárias. A vida de José foi uma tapeçaria de dificuldades e triunfos. Cada desafio que ele enfrentou, cada vitória que ele conquistou, teceu uma história de coragem e fé. Ele enfrentou provações inimagináveis, desde ser vendido como escravo até suportar falsas acusações. Essas experiências dolorosas moldaram seu caráter e fortaleceram sua fé. No entanto, em meio a tudo isso, ele se agarrou à sua fé, sua integridade inabalada. José nunca perdeu a esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Em José, descobrimos uma verdade atemporal. Deus está conosco na escuridão, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Sua presença é uma luz que guia e conforta. A história de José é um farol de esperança. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre uma razão para acreditar e perseverar. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus tem um plano. Cada desafio, cada obstáculo, é uma parte do grande desígnio divino. Seu amor nos persegue, mesmo quando a vida parece determinada a nos destruir. Através das adversidades, o amor de Deus se revela de maneiras inesperadas e poderosas. Ao viajarmos com José, descobriremos profundas lições sobre confiança, perdão e o poder inabalável da fé. Sua história nos ensina que a verdadeira força vem de dentro e que a fé pode mover montanhas. Vamos voltar no tempo e descobrir o poder duradouro da história de José. Cada detalhe, cada momento, é uma peça de um quebra-cabeça maior que revela a grandiosidade do plano de Deus. Que suas experiências sejam uma fonte de inspiração e orientação enquanto navegamos pelas complexidades de nossas próprias vidas. A história de José é um lembrete de que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. José, o 11º filho de Jacó, era o favorito de seu pai. Desde o nascimento, José sempre teve um lugar especial no coração de Jacó, algo que não passou despercebido por seus irmãos. O amor de Jacó por José era evidente, principalmente no presente de uma bela túnica colorida. Esta túnica não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de status e favoritismo. Este símbolo exterior de afeto despertou a inveja nos irmãos de José. Eles viam a túnica como uma constante lembrança de que José era o preferido. Seu ressentimento aumentou, criando uma divisão na família. A cada dia, a animosidade entre os irmãos e José crescia, tornando-se insuportável. José, jovem e inconsciente da profundidade do ciúme deles, compartilhou sonhos que teve. Ele acreditava que seus sonhos eram mensagens divinas, sem perceber o impacto que causavam. Sonhos onde seus irmãos se curvam diante dele. Em um desses sonhos, ele via feixes de trigo dos irmãos se inclinando para o seu feixe. Esses sonhos, interpretados como uma reivindicação de poder, alimentaram ainda mais sua raiva. Os irmãos viam esses sonhos como uma ameaça direta à sua posição na família. Os irmãos conspiraram contra José, seus corações se endurecendo contra ele.
Eles não podiam mais suportar a ideia de José se tornando superior a eles. Um dia, encontrando José sozinho cuidando das ovelhas, os irmãos aproveitaram a chance. Eles viram a oportunidade perfeita para se livrar dele de uma vez por todas. Eles o despiram de sua túnica, jogando-o em um poço seco, deixando-o para morrer. A túnica, símbolo de seu favoritismo, foi arrancada dele com crueldade. Sua crueldade não conhecia limites. Eles estavam determinados a garantir que José não voltasse para casa. Rúben, sentindo uma pontada de culpa, os convenceu a poupar a vida de José, mas apenas para vendê-lo como escravo. Ele sugeriu que vender José seria uma maneira de se livrar dele sem derramar sangue. José, traído por sua própria carne e sangue, se viu em uma terra estrangeira. Ele foi levado para longe de tudo o que conhecia e amava. Seus sonhos, sua família, sua vida como ele a conhecia, foram arrancados. Ele foi forçado a enfrentar uma nova realidade, uma vida de servidão e incerteza. No entanto, mesmo nas profundezas do desespero, uma faísca de fé brilhou dentro dele. José acreditava que havia um propósito maior para seu sofrimento. Ele se agarrou à crença de que Deus estava com ele, mesmo nesta hora sombria. Essa fé inabalável seria sua força nos tempos difíceis que viriam. José, vendido para Potifar, um oficial egípcio, se viu em uma terra estrangeira. A vida que ele conhecia, o conforto da casa de seu pai, eram memórias distantes. No entanto, mesmo na escravidão, o espírito de José não se quebrou. Ele trabalhou diligentemente, sua fidelidade evidente em tudo o que fazia. Potifar reconheceu a integridade e a ética de trabalho de José, promovendo-o a supervisionar toda a sua casa. José, apesar da injustiça que havia sofrido, permaneceu comprometido com o caminho de Deus. Ele se recusou a ser definido por suas circunstâncias, escolhendo em vez disso viver com honra e integridade. No entanto, as provações de José estavam longe de terminar. Falsamente acusado pela esposa de Potifar, ele foi jogado na prisão. Mais uma vez, a injustiça prevaleceu. No entanto, mesmo na escuridão da prisão, a fé de José permaneceu inabalável. Ele continuou a confiar no plano de Deus, mesmo quando não conseguia entendê-lo. Na prisão, José enfrentou um novo conjunto de desafios. Ele estava cercado por paredes frias e escuras, e a solidão era sua única companhia. A escuridão e o desespero da vida na prisão poderiam facilmente ter extinguido seu espírito. Muitos homens teriam sucumbido à desesperança, mas José era diferente. No entanto, a fé de José continuou a brilhar intensamente. Ele acreditava firmemente que Deus tinha um propósito maior para ele, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Ele permaneceu fiel aos seus valores, resistindo à tentação e escolhendo a integridade mesmo quando ninguém estava olhando. Sua força de caráter era inabalável. A capacidade de José de interpretar sonhos tornou-se conhecida em toda a prisão. Ele não apenas interpretava os sonhos, mas também oferecia conselhos sábios e palavras de conforto. Ele encontrou 2 dos servos do faraó, ambos perturbados por sonhos vívidos. Eles estavam desesperados por respostas e procuraram José em busca de orientação. José, guiado pela sabedoria de Deus, interpretou seus sonhos, oferecendo mensagens de esperança e advertência. Ele explicou que um servo seria restaurado ao seu posto, enquanto o outro enfrentaria um destino trágico. Suas interpretações provaram ser precisas, solidificando ainda mais sua reputação como um homem tocado por Deus. Anos se passaram, e a fama de José como intérprete de sonhos cresceu. José permaneceu preso, sua fidelidade testada repetidamente. Ele enfrentou inúmeras provações, mas sua fé nunca vacilou. No entanto, ele nunca vacilou em sua crença de que Deus estava com ele. Em suas orações diárias, ele buscava força e orientação divina.
Ele se agarrou à esperança de que um dia ele seria livre. A esperança era sua luz na escuridão, um farol que o guiava através dos tempos difíceis. Mal sabia ele que sua libertação estava próxima e que Deus estava orquestrando um plano notável por meio de seu sofrimento. Cada momento de dor e espera estava levando José a um destino grandioso, preparado por Deus.